Fala galerinha do bem, beleza? Hoje eu separei um tema um tanto diferente, porque dessa vez eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que eu nunca vi alguém fazer, mas eu assisti um filme que chamava Cartas de Deus. Cartas pra Deus? Cartas alguma coisa, tá? É um filme cristão que fala sobre, não vou dar spoiler, mas fala sobre um menininho que escreve cartas pra Deus. E como ele impactou muita gente fazendo esse tipo de coisa. E eu não sei se foi por causa, não me lembro, né? Se foi por causa do filme ou se foi por algum outro motivo que eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Talvez teve um certo grau de influência, né? Mas a questão é, eu comecei a fazer essas cartas pra Deus e eu queria falar um pouco sobre isto. Eu separei um caderninho certo pra mim, um tempo para eu fazer. E eu decorei ele do jeitinho que eu queria. Todas essas cartas que eu escrevo pra Deus é como se elas fossem uma oração minha pra Deus. Essas cartas eu acho que elas expressam muito a questão de, às vezes tem nas minhas orações, eu acho que eu não consigo expressar com palavras ditas da boca pra fora assim, como eu tô me sentindo de verdade. E aí às vezes escrevendo eu tenho mais tempo pra pensar, mais tempo pra usar as palavras de fato e expressar o que tá dentro do meu coração. Então assim, ao mesmo tempo que eu tenho algumas cartas que são muito fofinhas, tem outras cartas que são com sentimentos angustiantes. E assim, gente, eu gostaria de dizer que isso aqui é uma coisa que pra mim funciona bastante, é uma coisa que, poxa, dá pra entender bem o momento que eu tô com Deus lendo essas cartas. Pelo menos pra mim é uma forma que eu gosto de me expressar. Agora, tem gente que, poxa, não sei escrever muito bem e tudo mais. Olha, se você acha interessante a ideia de praticar por meio desse tipo de coisa, tudo bem, é uma coisa livre, sabe? É simplesmente você e Deus, então o que tá aqui pra você. E é isso. No meu caso, eu faço as cartas um tanto pessoais e com um tom até poético. Eu vou ler essa aqui para dar um exemplo de como faço isso. Essa aqui é de 25 de abril de 2025. O nome é Buraco no Ser. Essa sensação ecoa até as profundezas da minha alma, como se algo me tivesse sido tirado. Algo de grande valor. Tem algo que me chama, tem algo que me atrai. Se é forte assim, por qual motivo resisto com tanta convicção? Sinto uma dor que não cessa. Noite e dia me persegue, semelhante a uma voz abafada pela distância. Às vezes parece como uma faca, atravessando meu peito. Se tu, a resposta dessa angústia sem fim, por favor, não se vá, tenho necessidade de ti. Então, nessa carta eu falo basicamente sobre como eu tava me sentindo e não tá tão próxima com Deus, ou eu sentia que ele tava ali, mas eu não tava ouvindo ele, sabe? E como que era essa sensação dentro de mim mesma. E a questão mesmo disso tudo é como isso tudo que eu escrevo é muito de coração meu para coração de Deus. Não sei se isso mudou a minha relação com Deus de alguma forma mágica, assim, de um pulo pro outro, sabe? Mas eu acho muito interessante anotar coisas, eu tenho vários caderninhos para muitas coisas, e esse aqui é um deles que registra, assim, além dos meus sentimentos, registra o momento em que eu estava com Deus, esse crescimento que eu vou tendo com Ele. E é tudo completamente sincero aqui. Então eu acho que eu deixo como dica essa questão de fazer um caderninho, não necessariamente para cartas ou poesias, mas um caderninho de anotações para Deus. Eu particularmente acho isso muito legal porque cada experiência vai ficando guardada aqui. Então, alguns anos depois, quando eu já for uma mulher muito bem crescida na fé, eu posso olhar pra isso e ficar, poxa, como era bonitinha essa relação, essa simplicidade com Deus. E assim, tem vezes que as coisas não eram tão óbvias dentro da minha cabeça para escrever, só que eu sabia que eu tava em outro momento com Deus. E eu olhava pra folha em branco e eu ficava, cara, o que que eu vou falar? Como que eu vou falar? Às vezes eu nem sabia exatamente o que eu queria falar. Só que o simples fato de eu começar a escrita já começava a fluir e surgirem ideias de como expressar o que estava dentro do meu coração. E claro, também tem cartas aqui que foi um momento em que eu precisava falar com Deus, só que não foi
nesse tom poético, sabe? Mas mais como uma mensagem escrita pra Deus. Olha, eu vou ler aqui. E é bem simplinho, bem tranquilo. Foi dia 7/1/2025. Eu comecei escrevendo um título, Felicidade Genuína. Aí tinha uma carinha feliz aqui do lado. Eu tô muito feliz de modo geral. Tô me envolvendo mais na igreja, cultivando amizades, curtindo com esse povo, amando as palavras, amando os louvores. Acho que tô sentindo mais sua presença em vários momentos do dia. Sinto sua alegria e quase não sei conter. Muito obrigada, painho, por isso. Queria te agradecer especialmente pela minha família. Tem sido tão agradáveis nossos momentos juntos. Momentos que sem dúvidas vão ficar marcados na minha memória. Obrigada pelo papai estar constantemente melhorando. Obrigada por ter uma mãe e por ela poder ser a minha melhor amiga. Obrigada também pela pequena prosperidade financeira. Eu ganhei R$1 hoje. Obrigada porque temos condições para me colocar numa autoescola. E tenho muito a ser grata a ti, pai. Obrigada e obrigada. Grandiosamente grata, Gabizinha. Essa é a questão. São coisas que, assim, futuramente eu provavelmente não lembraria desse caso em específico, dessa felicidade que eu tava passando com a minha família ou que eu ganhei R$1. Então, é um livrinho de anotações de memórias e momentos. Não sei se o vídeo ficou repetitivo, se eu falei demais a mesma coisa, mas eu queria que fosse muito óbvio e claro pra todo mundo o que eu quis dizer. Mas então é isso. Se você puder e tiver vontade, invista num desse. E outra coisa, gente, já que o canal tá começando, eu queria entender se é interessante eu falar, tipo, se inscreva no canal, dá o like, coisa assim. Porque pra mim, eu acho que é uma coisa que tem que ser genuína das pessoas. Uma coisa que, tipo, puxa, gostei do seu vídeo, então eu vou lá e curto ele. Mas é claro, tem gente que às vezes esquece também. E eu não sei, eu queria entender o que vocês acham sobre isso, se é uma coisa que é interessante ou não fazer. Bom, no demais é isso aí, e eu vou deixando o vídeo por aqui. Beijinhos e até a próxima!